Olá pessoal, eu sou Felipe Scapino e esta é a segunda aula do curso de audiovisual para celular do projeto Ensine. Nesta aula falaremos especificamente sobre o roteiro. O que é, para que serve, como usar e, claro, como faremos um roteiro. Eu vou ensinar como você vai transformar as ideias que estão aí na sua cabeça numa história para ser filmada. Vamos lá? A pergunta é: será mesmo que eu preciso de um roteiro? A resposta é sim. Como o próprio nome já diz, o roteiro é que vai te dar a rota, o caminho para você desenvolver as suas cenas. É nele que você vai colocar onde, quem e por que aquilo está acontecendo no seu filme. Aonde acontece a cena? No espaço? Na sua escola? Na sua casa? Ah, já sei, no seu quintal. E quem são os personagens que estão na sua cena? O mocinho, o vilão, você, sua família, sua avó, seu cachorro, uma pequena formiga. Quem são os personagens que irão compor as cenas do seu filme? E o porquê? O que os personagens estão fazendo, qual é a ação que eles estão desenvolvendo naquela cena? Stanley Kubrick, um grande diretor da história do cinema, ele já dizia: tudo que pode ser pensado pode ser gravado. Isso quer dizer o quê? Se você pensar algo diferente, algo mirabolante, uma ideia fantástica, sim, isso pode virar filme. Mas é claro, aos poucos você vai aprender um pouco mais, desenvolvendo, mas tudo parte da mesma premissa, de um bom roteiro. E para isso vamos começar de forma simples. Mesmo com um roteiro simples, já dá para fazer um filme incrível, um vídeo maravilhoso. E assim você vai aprendendo e vai poder aprimorar cada vez mais as suas técnicas. O roteiro é você perder tempo para depois ganhar tempo. Quer dizer o quê? Você agora vai perder um pouquinho de tempo escrevendo para depois ganhar tempo na hora que você for filmar e também na hora que você for editar, principalmente. O primeiro passo para se fazer um roteiro é a ideia. Sim, a ideia. Esse é o momento que você vai sentar no sofá da sua casa, na cama, e vai relaxar, deixar a mente fluir. E aí você vai deixar as ideias virem, pensar naquilo que mais te agrada e a história que você quer contar. Certo? Esse é o primeiro passo. E o roteiro vai fazer o quê? Vai ajudar a gente a organizar essas ideias. Então vai lá, sente e comece a pensar na sua ideia. E tente primeiramente escrever em uma linha, apenas uma linha, o que é o seu filme. Bom, tendo a ideia na cabeça, agora é bom você também definir qual é a linguagem ou o gênero do seu filme. Mas professor, o que é linguagem ou gênero? É simples, eu vou explicar. Bom, o seu filme pode ser uma ficção, um documentário, pode ser uma reportagem, pode ser uma novela, pode ser uma minissérie, pode ser também uma animação, um desenho animado. Neste caso, a gente vai trabalhar com um documentário. O documentário vai poder fazer com que a gente conte um pouco a história do que está ao nosso redor. O tema para o nosso filme vai ser quintal. Qual é o quintal da nossa casa? É uma praia? É uma roça? Tem um galinheiro? Tem uma plantação? Ou é apenas um chão de terra? Ou é todo de piso? Quem cuida desse quintal? Sim, o quintal também são nossos vizinhos, são as pessoas que passam e convivem com a gente. Eu aqui, ao meu redor, tenho uma série de vizinhos e pessoas que eu vou poder entrevistar. Então a gente já tem a ideia definida em uma linha, a gente já tem a linguagem, o gênero do nosso vídeo e também temos o tema. O tema é o quintal. E a quarta etapa é a gente pensar quais são os personagens que vão compor as nossas cenas, certo? Pensando nos personagens, eu também vou pensar o que eles fazem, qual é a história que eles vão compor dentro da minha ideia. Deu mais ou menos para perceber o quanto os personagens são importantes para a construção da nossa história. No caso do documentário, a gente vai contar a história através da fala das pessoas, o que elas têm para contar para a gente.
E para isso, a gente precisa montar então um questionário de perguntas. A primeira pergunta que faremos para a pessoa quando formos entrevistá-la é: bom, primeiro diz seu nome, me conta um pouco da sua história, onde você nasceu, a relação com seus pais, com a sua família, e deixe a pessoa contar. Aí a segunda pergunta é: bom, me conta um pouquinho sobre aqui, onde você vive, né? Como você veio morar aqui, me conta um pouco a história desse lugar. Aí a pessoa vai contar. Terceira pergunta: me fala um pouquinho sobre o nosso quintal. O que acontece neste quintal? O que tem de interessante? Você vai buscar algo interessante que possa ser essencial para a sua história, que está ali no seu quintal. De repente, uma festa que acontece todos os anos. De repente, o seu avô que senta na beira de uma árvore e faz o seu artesanato. Você que vai criar a sua história. 5 perguntas para cada personagem já é o suficiente. Muito bacana, né? Então, a gente já tem a ideia pronta, a gente já tem o tema, já tem o gênero, já sabe os personagens e o que perguntar para cada personagem. Beleza? Esta é uma estrutura de início do nosso roteiro. A segunda etapa do nosso roteiro é como a gente já começa a imaginar o nosso filme pronto. Bom, começamos então com uma introdução. Como que começa o nosso filme? Vou começar mostrando uma cena do meu quintal de fora, como ele é. Um título. Você então vai criar um título para o seu filme. E você vai começar a apresentar os personagens. Outra pessoa que a gente pode entrevistar é a sua mãe, por exemplo. Mãe, me conte um pouco da história dessa casa, um pouco da história do nosso quintal, da nossa rua, da onde a gente mora, né? Então, aos poucos, você vai começar a apresentar os personagens. E aí, na hora de editar, a gente vai contar um pouquinho da história de um, juntar com a história do outro, juntar com a história do outro, e nisso a gente vai montando a nossa narrativa, certo? Maravilha! Então, a gente já fez a introdução, já apresentou os personagens, e a gente vai criar, então, 3 blocos. Simples. O que vai ter no primeiro bloco? Bloco 1, a história do meu quintal. Bloco 2, o que tem de interessante neste quintal. Bloco 3, o que eu poderia fazer para transformar e deixar mais interessante este meu quintal, que eu poderia interagir mais com ele. Depois a gente vai para a finalização, né? E que muitas vezes você pode perguntar: bom, e o que você faria para melhorar esse espaço? Ou o que você faria, né, para manter esse espaço preservado? Ou o que você faria para deixar esse espaço mais harmonioso para juventudes futuras, né? Então, a gente já tem uma estrutura de roteiro. Olha que bacana! Então, com um roteiro simples, a gente já vai poder começar o nosso filme. Por quê? A gente já tem a ideia, já sabe o gênero, já sabe os personagens, já sabe o tema, e a gente já desenvolveu quais são os blocos, as perguntas. Então agora você vai sentar e vai ter um tempo para escrever o seu roteiro. Porque na próxima aula a gente vai falar de pré-produção, produção e também vai falar um pouco sobre as técnicas de fotografia, de iluminação e também do som, para a gente estar pronto para na quinta aula a gente poder sair para filmar tudo isso que a gente construiu no nosso roteiro. E na última aula então a gente vai aprender a editar esse material e montar o nosso vídeo para poder então levar esse vídeo ao nosso público, beleza? Então até a próxima aula, valeu pessoal!